Viajar para o espaço custa uma fortuna, mas há uma maneira de tornar isso acessível. Você entra em um elevador, aperta o botão e pronto! Está voando rumo às estrelas. Tudo graças aos nanotubos. Mas então, algo bate no elevador durante o trajeto. Você fica preso lá dentro e agora está condenado a flutuar no espaço para sempre. Agora, se você quiser viajar para o espaço, prepare-se para desembolsar cerca de 55 milhões de dólares. Mas em um futuro próximo, você provavelmente poderá viajar para o espaço com um simples toque de um botão sem gastar muito, porque elevadores espaciais podem entrar em ação. Embora a ideia de elevadores galácticos pareça algo saído de um filme de ficção científica, é uma possibilidade real que poderia revolucionar as viagens espaciais. Com um custo estimado de 8 bilhões de dólares, os elevadores espaciais poderiam ser um investimento único que duraria para sempre. A NASA sozinha gasta cerca de 2,7 milhões de dólares em combustível de foguete por minuto. Para lançar um foguete, eles precisam pagar até 178 milhões de dólares. Esses custos poderiam ser significativamente reduzidos com o uso de elevadores. A maioria dos edifícios superaltos da Terra tem uma fundação maciça para ajudar no equilíbrio e no peso. À medida que você olha para cima, eles ficam cada vez mais finos. Até mesmo o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, é enorme na base e estreito no topo. Se quiséssemos construir algo como um elevador gigantesco, precisaríamos de uma enorme quantidade de concreto para construir uma fundação para ele, o que vai contra o objetivo de economizar algum dinheiro. Agora pegue um barbante, amarre uma bola na extremidade dele e comece a girá-lo. O barbante na sua mão permanecerá no mesmo lugar e a bola girará em torno da sua mão. Isso é chamado de força centrífuga e o elevador funcionará da mesma forma. A bola será a base no espaço e a corda ficará pendurada em direção à Terra. A estação onde entraríamos no elevador ficaria no meio do Oceano Atlântico, e a linha se estenderia a partir dali. Para que isso seja possível, a linha deve estar perfeitamente sincronizada com a rotação da Terra. Caso contrário, ela simplesmente se romperia ou se enrolaria ao redor da Terra como um cachecol. Além disso, a órbita que a linha estaria seguindo deveria ser um círculo perfeito, pois a linha não poderia ficar mais curta ou mais longa. Várias pesquisas foram feitas usando álgebra para encontrar a solução ideal. Espere um minuto. Existe um uso para a álgebra? Esqueça. Não vou aborrecê-lo com matemática. Vamos direto ao ponto em que a distância exata entre a estação no Oceano Atlântico e a estação no espaço deve ser de 36 mil quilômetros acima da Terra, onde começa a órbita geossíncrona. Lá, as 4 forças externas são muito mais fortes do que a força descendente. É por isso que a estação permaneceria em um só lugar. Quando você constrói uma casa ou um prédio, começa de baixo para cima. Mas para criar essa maravilha da engenharia, precisaríamos fazer tudo ao contrário e começar de cima para baixo. O principal problema aqui seria o peso. Se a linha fosse muito pesada, ela interromperia a órbita e o guincho do elevador não funcionaria. Portanto, precisaríamos equilibrar a estação no espaço para garantir que ela funcionasse perfeitamente. O aço é um dos materiais mais robustos da Terra. O cabo de cada elevador é feito de aço, mas quando se precisa de um cabo de 36 mil quilômetros de comprimento, as coisas podem ficar complicadas. O aço é difícil de quebrar, mas é pesado e quando é necessário usar uma grande quantidade dele, começam a surgir problemas. Usamos muito aço pesado na construção, mas temos materiais mais leves que podem causar menos estresse na estação e eliminar esse problema. Além disso, a linha teria de ser cônica, porque, no ponto final, a tensão seria quase nula. Mas ela ainda teria de ser mais grossa do que o realmente necessário devido a vários fatores de segurança. No início, a corda teria cerca de 0,13 centímetro. Depois de usar uma matemática complicada, podemos calcular a espessura no final, que é um número tão longo que não consigo pronunciar. Mas acredite em mim, é um número muito grande. Portanto, o aço está fora da lista. Outro candidato é o Kevlar, que é 5 vezes mais resistente que o aço. E se adicionarmos materiais como carbono e titânio à mistura, a resistência aumentaria 10 vezes. A linha teria um diâmetro de cerca de 80 a 170 metros. Isso é drasticamente menor do que o diâmetro que o cabo de aço poderia ter. A má notícia é que fazer isso é muito caro. Portanto, se não encontrarmos o meio ideal para construir o cabo, a ideia do elevador espacial será apenas uma enorme perda de tempo. Se ao menos tivéssemos algum material de luz mágico com uma potência de 60 gigapascals, que também teria uma relação de conicidade de 1,6. Oh, espere! Nós realmente temos esse material único.
Ele se chama nanotubo de carbono. Ele tem uma força de 130 gigapascals, o que é muito mais do que precisamos. Os nanotubos são feitos de carbono e são 100 mil vezes mais finos que um fio de cabelo humano. Esse material é sólido e tem bom poder de condução, o que é possível graças à sua estrutura atômica exclusiva. Usamos esse produto em muitas coisas, desde baterias até óptica. E ele pode ser totalmente modificado e adaptado para outros usos. Bradley Edwards é o responsável por essa ideia maluca. A NASA estava procurando por inovações e disse: não faça nada muito louco e comece a construir um elevador espacial. Acho que Bradley encarou isso como um desafio e começou a trabalhar no elevador. Edwards escreveu um artigo sobre um transportador galáctico. Quando o publicou, ele esperava que muitas pessoas encontrassem falhas em seu trabalho, mas surpreendentemente, ninguém encontrou. Seu trabalho estava correto. Ele teve a ideia de amarrar uma corda de nanotubos a um foguete e lançá-lo ao espaço. A outra extremidade da corda cairia na Terra, e os robôs usariam essa corda para subir e torná-la mais longa para que pudéssemos começar a construir uma estação espacial com um elevador. Depois disso, o elevador poderia começar a transportar tudo, de painéis solares a turistas. No futuro, o turismo espacial poderá ser uma realidade. Quem sabe, poderemos até tirar férias no espaço. Ei, está procurando uma atmosfera para sua viagem? Bem, não vem aqui. Nós não temos nenhuma. Opa, provavelmente não é um bom slogan publicitário, não é mesmo? Há alguns anos, só podíamos criar nanotubos de carbono microscópicos, mas com o passar do tempo, foram feitas muito mais pesquisas para torná-los maiores. Agora, eles atingem até alguns centímetros. Em 20 anos, eles poderão ter quilômetros de comprimento. O carbono custa $1 por grama. Se fizermos as contas, veremos que precisaríamos de cerca de $1 bilhão para construir o elevador. Sim, parece caro, mas é uma solução de longo prazo para viagens espaciais e, na verdade, pode nos poupar muito dinheiro no final das contas. Tudo parece perfeito no papel, mas o principal motivo pela qual a NASA optou por não levar esse projeto adiante é que, neste momento, provavelmente há mais de 128 milhões de objetos flutuando em órbita, e eles podem representar uma ameaça real ao elevador. O elevador poderia ser feito para resistir a alguns impactos de vez em quando, mas ser atingido sem parar não faz parte do plano. Ainda assim, Bradley argumenta que toneladas de dispositivos de monitoramento rastreiam os detritos espaciais. Assim, o elevador poderia evitar todos eles. Se algo atingisse o elevador ou a corda se rompesse de alguma forma, as consequências não seriam muito ruins. Se não houvesse passageiros a bordo, é claro. Se a corda fosse cortada, o elevador simplesmente flutuaria para o espaço, não representando nenhuma ameaça para as pessoas na Terra. No Japão, engenheiros estão tentando construir um elevador espacial. O elevador também poderia ser usado para mineração espacial. Poderíamos facilmente cobrir o custo de todo o elevador coletando asteroides, pois alguns deles são feitos de metais caros. Poderíamos minerá-los e trazê-los rapidamente de volta à Terra. Imagine um lugar onde um único dia dura mais do que um ano inteiro. Em Vênus, um dia, ou seja, uma volta completa em seu eixo, é tão longo quanto 243 dias terrestres. E o que é ainda mais estranho é que, apesar de Vênus ter um dia interminável, seu ano é mais curto que o da Terra. Enquanto a Terra leva cerca de 365 dias para completar uma órbita ao redor do Sol, Vênus faz isso em apenas 225 dias. Assim, de alguma forma, para Vênus, um dia é mais épico do que um ano inteiro. Vênus é um planeta estranho em geral. É chamado de gêmeo da Terra por ser muito parecido conosco, embora seja um pouco menor. Mas também há algumas diferenças drásticas. Por exemplo, ele gira na direção oposta, o que significa que o Sol lá nasce no oeste e se põe no leste. E Vênus não é o único que dança no seu próprio ritmo. Urano também faz isso. E por fim, Vênus é bastante maluco em termos de atmosfera. Quando estamos na Terra, não sentimos realmente o peso do ar ao nosso redor. Bem, em Vênus, essa sensação seria como ter um elefante sentado em seus ombros. Vênus tem 90 vezes a pressão atmosférica da Terra. A atmosfera de lá é uma camada espessa de gases tóxicos. Por exemplo, o dióxido de carbono, que é liberado por todos os vulcões. Ele pressiona para baixo com uma força incrível. Isso resulta em temperaturas incrivelmente altas. Não é de se admirar que levará muito tempo até que possamos ficar em pé nesse planeta. Enquanto isso, Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, tem uma órbita ainda mais rápida do que Vênus. Ele completa uma viagem ao redor do Sol em apenas 88 dias terrestres. No entanto, ele tem um giro lento em seu eixo.
o que significa que um dia em Mercúrio leva cerca de 176 dias terrestres, basicamente meio ano. Assim como em Vênus, um dia lá leva muito mais tempo do que um ano. Como é o planeta mais próximo do Sol, não é de surpreender que Mercúrio tenha algumas oscilações de temperatura extremas. As temperaturas diurnas podem chegar a escaldantes 426,7 graus Celsius, quentes o suficiente para derreter chumbo. Mas espere o pôr do sol. À noite, a temperatura cai para menos de 144 graus Celsius. Isso ocorre porque Mercúrio não tem uma atmosfera espessa como a nossa, de modo que o calor não se distribui uniformemente pelo planeta. Se um lado estiver no escuro, estará super frio e o outro lado estará escaldante, exatamente como se você deixasse uma grande rocha deitada sob o sol por algum tempo. De fato, é tão frio que pode até haver gelo nele. Observe a região polar norte do planeta, especialmente aqueles pontos amarelos iluminados pelo sol dentro das crateras. Esses são indícios de gelo de água. Acontece que a água é muito mais comum no espaço do que pensávamos. Marte é frequentemente chamado de planeta vermelho. Ele ganhou esse apelido devido à abundância de óxido de ferro, ou ferrugem, que cobre sua superfície. Os minerais ricos em ferro criam uma tonalidade vermelha enferrujada que pinta a paisagem marciana. Mas, ao que parece, Marte não é apenas vermelho. Se você estivesse em Marte, veria um terreno desértico semelhante a um caramelo, com brilhos dourados e caramelo, alguns marrons e até mesmo um vislumbre de um leve tom esverdeado. Marte também tem a maior montanha de todo o Sistema Solar, Olympus Mons. Com uma altura impressionante de cerca de 22 quilômetros, ela é ainda mais alta que o Everest. Ele foi formado pela erupção de lava de baixa viscosidade, criando uma estrutura semelhante a um escudo. Como Marte é coberto de areia, também é famoso por suas tempestades de poeira alucinantes. Mas acontece que elas são ainda mais insanas do que pensávamos. Essas tempestades podem durar meses. Embora possam representar desafios para futuras missões humanas, elas também contribuem para a aparência hipnotizante do planeta quando observadas de longe. E não apenas tempestades, mas até mesmo seus próprios Marsquakes, também conhecidos como tremores sísmicos, eles foram detectados pela primeira vez pela NASA em 1921. Ao contrário dos terremotos, que geralmente são provocados por movimentos de placas tectônicas, acredita-se que os terremotos marcianos resultem do resfriamento e da contração do interior do planeta. É interessante ver como os planetas são semelhantes, mas diferentes. Os icônicos anéis de Saturno podem conter um segredo ligado ao passado antigo da Terra. Os anéis são compostos principalmente de partículas de gelo e detritos, e estima-se que sejam relativamente jovens em termos espaciais, talvez com apenas algumas centenas de milhões de anos. Mas existem algumas teorias que propõem que eles nasceram após algum evento catastrófico. Por exemplo, a colisão de duas grandes luas ou a ruptura de um cometa. O interessante é que essa linha do tempo coincide com a época da extinção dos dinossauros na Terra. Poderia haver uma conexão? Quem sabe? A propósito, embora Saturno seja o campeão por seus anéis, ele não é o único planeta em nosso sistema solar que os ostenta. Júpiter, Urano e Netuno também têm seus próprios conjuntos de anéis, embora talvez não sejam tão visíveis e legais quanto os de Saturno. Entretanto, há algo em que Saturno realmente se destaca: o magnífico hexágono em seu polo norte. Trata-se de uma figura colossal de 6 lados. Cada lado dessa incrível estrutura mede cerca de 14.484 quilômetros de comprimento, o que equivale a 1.200 milhas a mais do que o diâmetro da Terra. Os cientistas não sabem ao certo como ela se formou ou por quê. Eles acham que isso pode ser devido à variação da velocidade do vento, ou talvez tenha sido moldada por uma corrente de jato localizada, lenta e sinuosa. Até o momento, esse continua sendo mais um dos mistérios de Saturno. Assim como o hexágono de Saturno, Júpiter também tem sua própria mancha estranha. É a chamada Grande Mancha Vermelha. Trata-se de uma tempestade que está ocorrendo há pelo menos 350 anos e é maior do que a própria Terra. Apesar de seu nome, a coloração da mancha tem variado ao longo dos anos, indo do vermelho tijolo ao salmão pálido. Os cientistas continuam a estudar essa tempestade duradoura, desvendando os mistérios de sua persistência e de suas tonalidades em constante mudança. Meteorologicamente, a Grande Mancha Vermelha é uma potência. Ela gera uma enorme pressão no hemisfério sul de Júpiter. Enquanto isso, o próprio Júpiter é uma potência quando se trata de campos magnéticos. Sua influência magnética é colossal. Ela se estende muito além do próprio planeta e cria um dos maiores e mais fortes campos magnéticos do nosso sistema solar. Por causa disso, Júpiter é uma fonte de radiação intensa e de auroras hipnotizantes. Embora as luzes do norte da Terra sejam de tirar o fôlego, Júpiter também tem algo a oferecer.
O campo magnético interage com partículas carregadas das luas de Júpiter e do vento solar. Isso cria auroras visualmente impressionantes perto de seus polos, mas em comparação com a Terra, a escala dessas auroras é incrível, nada parecido com o que já vimos em nosso planeta. Mas ter uma grande mancha legal não é uma característica exclusiva do nosso sistema solar. Um gigante tempestuoso, Netuno, o oitavo e mais distante planeta do Sol, também tem sua própria grande mancha escura. Assim como Júpiter, ela é uma enorme vórtice na atmosfera de Netuno. Mas, diferentemente de Júpiter, essa mancha tende a ir e vir devido aos padrões climáticos dinâmicos e em constante mudança de Netuno. Netuno, ao lado de Urano, é conhecido como um gigante de gelo, e assim como outros gigantes, ele tem alguns dos ventos mais ferozes do nosso sistema solar. Seus ventos supersônicos podem chegar a mais de 1.931 km por hora. Que drama! Mas isso explica suas densas formações de nuvens. A propósito, se você já sonhou com um planeta onde chovem diamantes, talvez queira visitar esse aqui. Nas profundezas da atmosfera de Netuno, onde as pressões são extremas, os cientistas teorizam que os átomos de carbono são comprimidos e formam diamantes. E então, esses diamantes caem em chuvas, que toque único para um clima tempestuoso. As luas de Netuno herdaram de sua mãe o clima estranho. Por exemplo, sua maior lua, Tritão, tem um toque de criovulcanismo. Em vez de expelir rocha derretida como os vulcões da Terra, os criovulcões de Tritão entram em erupção com uma mistura de água, amônia e nitrogênio. Imagine isso como geysers gelados disparando material para o espaço. Parece que, somente em nosso sistema solar, cada planeta tem suas próprias peculiaridades e qualidades interessantes. Esperamos descobrir mais coisas interessantes no espaço sideral no futuro. Imagine o seguinte, você está flutuando nas profundezas do espaço olhando para o nosso planeta azul. O que há no topo? Você pode pensar que é o Polo Norte, mas não é necessariamente assim. A verdade é que nossa crença coletiva de que o norte está na parte de cima do mundo não tem nenhum respaldo científico sólido. É apenas uma das coisas que aceitamos ao longo do tempo. E essa aceitação tem uma história convincente, com uma pitada de astrofísica, um pouco de psicologia e uma reviravolta surpreendente. Ela influencia a maneira como nos sentimos em relação ao nosso mundo mais do que imaginamos. Descobrir onde estamos é fundamental para a sobrevivência, e isso é verdade para a maioria das espécies, não apenas para nós humanos. Assim como as abelhas, por exemplo, as pessoas têm um talento especial para criar mapas mentais de nosso entorno. No entanto, o que realmente nos destaca são nossos esforços para compartilhar esses mapas com os outros humanos. Já tem algum tempo que os desenhamos em qualquer coisa, desde paredes de cavernas até telas de computador. Os mais antigos que encontramos datam de 14 mil anos atrás. Apesar dessa longa história, foi somente nos últimos séculos que decidimos que o norte deveria estar consistentemente acima no mapa. Os aficionados por história nos dizem que, durante muito tempo, o norte quase nunca estava no topo porque simbolizava a escuridão. O oeste também não fazia parte da lista, pois é onde o sol se põe. Entretanto, os primeiros mapas asiáticos parecem desafiar essa tendência. Agora, antes que você diga, as bússolas não eram a razão pela qual o norte ficava em cima. As primeiras bússolas asiáticas eram, na verdade, alinhadas para apontar para o sul, visto como uma direção mais favorável do que o frio e escuro norte. Mas nesses mapas, o imperador que residia no norte era sempre colocado no local mais alto, com seus leais súditos olhando para cima em sua direção. Voltando no tempo, cada cultura tinha sua própria ideia do que valia a pena admirar, o que levou a orientações variadas dos primeiros mapas. Os egípcios preferiam o leste, onde o sol nos agracia todas as manhãs. Os primeiros mapas árabes privilegiavam o sul, os europeus da mesma época colocavam o leste em cima. Então, quando foi que todos decidiram que o norte era o novo topo? Você pode ficar tentado a acreditar isso a exploradores como Colombo e Magalhães, que navegavam pela Estrela do Norte. Mas eles realmente não viam o mundo sob essa perspectiva. Para Colombo, por exemplo, o leste ficava no alto, acreditando que estava indo em direção ao paraíso. O Mapa Mundi de Mercator, de 1569, foi um divisor de águas, pois foi o primeiro a levar em conta a mudança da Terra para uma navegação mais precisa. Mas ainda assim, a ênfase não estava no norte. Mercator projetou os polos até o infinito, considerando-os relativamente sem importância, já que os marinheiros não se aventuravam por lá com frequência. É possível que a escolha de colocar o norte acima tenha sido simplesmente porque os europeus que estavam explorando bastante estavam localizados no hemisfério norte, com muito mais terra para cobrir e pessoas para conhecer.
Seja qual for o motivo, essa ideia de norte para cima permaneceu, mesmo quando um astronauta da NASA, em 1972, tirou uma foto do nosso mundo com o sul no topo, que foi invertida para evitar confusão. É aqui que as coisas ficam interessantes. Quando a Terra é vista do espaço, o conceito de para cima e para baixo perde todo o sentido. É claro que o nosso planeta se alinha com o plano dos outros em nosso sistema solar, porque todos compartilhamos uma história cósmica de nascimento. Mas poderíamos muito bem inverter a imagem ou colocar o Sol em cima ou embaixo, dependendo do ponto de vista cósmico. Mesmo dentro da Via Láctea, nosso sistema solar está inclinado em cerca de 63 graus. Se você pensar bem, os conceitos de cima, baixo, esquerda ou direita não se aplicam realmente no espaço. Mas que tal uma mudança de ritmo? Deveríamos estar abertos a ver nosso mundo de uma perspectiva diferente? Há algumas evidências psicológicas de que nossa mentalidade de norte para cima pode estar distorcendo nossas percepções de valor. A maioria das pessoas considera o norte para cima e o sul para baixo. Isso fez com que os psicólogos se perguntassem se essas associações poderiam influenciar a forma como diferentes lugares são avaliados em um mapa. Quando lhes era mostrado um mapa de uma cidade inventada, as pessoas tinham maior probabilidade de escolher uma residência na parte norte. E quando perguntadas sobre onde habitantes hipotéticos de diferentes status sociais morariam, elas alocaram os ricos ao norte e os menos afortunados ao sul. Não é incomum que os seres humanos possam estar menos preocupados com o que acontece com as regiões inferiores à sua posição no mapa. Mas há uma solução simples: virar o desenho de cabeça para baixo. Esses experimentos mostraram que essa simples ação eliminou a tendência de que norte é igual a bom. A esse respeito, os mapas de cabeça para baixo já estão disponíveis online. Os australianos gostariam dessa mudança, com certeza. Seja qual for a sua preferência na parte superior, será preciso usar uma bússola para se orientar. Você já parou para pensar no sistema dela? Este é um dos dispositivos mais antigos que temos em nosso kit de ferramentas de sobrevivência. Existe há séculos, servindo como um farol para aventureiros, viajantes e exploradores, guiando-os por oceanos desconhecidos e ajudando-os a descobrir novos continentes. Basicamente, as bússolas permitiram que as pessoas deixassem de ficar em casa para que pudessem se tornar nômades que viajavam pelo mundo. Nosso belo planeta azul não é apenas uma bola giratória no cosmos, ele também tem seu próprio campo magnético. Imagine-o como um ímã colossal zumbindo com energia invisível. Tudo isso se deve ao núcleo da Terra, uma bola de ferro derretido sob enorme pressão, bem no centro. Esse núcleo, parte líquido, parte cristal sólido, se agita e gira devido à rotação terrestre, criando o campo magnético que nos dá os polos norte e sul. Mas é aqui que as coisas ficam um pouco complicadas. Esses polos magnéticos não se alinham perfeitamente com os geográficos, aqueles em torno dos quais o planeta gira. Eles estão próximos, com certeza, mas não exatamente no mesmo lugar. É por isso que a bússola, que reage aos campos magnéticos, não aponta diretamente para o que chamamos de norte verdadeiro, que é o polo norte geográfico. Em vez disso, ela aponta para o norte magnético, localizado um pouco distante do verdadeiro. Mas não se preocupe, ele está perto o suficiente para nos levar aonde precisamos ir. Vamos falar mais sobre esse assunto de norte verdadeiro versus norte magnético. Lembra da notícia de setembro de 2019, quando pela primeira vez em mais de 360 anos, as bússolas em Greenwich apontaram para o norte verdadeiro? Bem, essa é uma ocorrência bastante rara. Normalmente as bússolas apontam para o magnético, que não é um ponto constante no mapa. Ele muda e se desvia com o tempo, seguindo as mudanças no núcleo da Terra. Por outro lado, o norte verdadeiro refere-se ao polo norte geográfico, um ponto específico e imutável na superfície do planeta. Portanto, quando você está segurando uma bússola, é para o magnético que ela está apontando, não para o verdadeiro. É aqui que as coisas ficam ainda mais divertidas. O ângulo entre a direção do norte verdadeiro e o magnético, conforme mostrado pela bússola, é chamado de declinação. É uma palavra sofisticada para um conceito simples. Agora, como o campo magnético da Terra não é uma coisa simples e direta, ele tem suas oscilações e quedas, a declinação não é a mesma em todos os lugares, varia de um para outro. Além disso, eis do que a bússola é composta. Ela tem uma agulha minúscula feita de um metal magnetizado. O ferro é um dos mais comuns. Essa agulha é colocada em um pequeno objeto pontiagudo, ou pivô, e deixada para flutuar em algum tipo de líquido, geralmente óleo mineral ou algo semelhante. Isso permite que ela gire e dance com o campo magnético da Terra. Quando você segura a bússola na mão, a agulha se estabiliza e aponta para o norte magnético.
Agora olhe para a sua e você notará essas pequenas marcações conhecidas como graus. E aqui está a parte divertida. A extremidade vermelha da agulha sempre aponta para o norte e a branca ou preta sempre indica o sul. Essa é a dança norte-sul da sua bússola. Além disso, geralmente há uma seta no estojo dela, bem no topo. Trata-se da seta de orientação. Você vem treinando para isso há anos. Sabe que está pronto. Você está na soleira da porta. Você respira fundo e corajosamente a abre. Você salta para fora da Estação Espacial Internacional e entra na vastidão do espaço. Ah, isso nunca fica velho, você diz no rádio. Você se sente como uma pena sempre que se move pelo espaço. Exceto pelo traje, é claro. É verdade o que aquele cara te disse um dia. Os trajes dos astronautas reduzem o movimento do corpo em 20%. Para você, isso significa que você tem 20% a mais de chance de ser desajeitado no espaço sideral, o que nunca é uma boa probabilidade. Não há muito espaço para erros durante uma caminhada espacial. Você finalmente chega à porta de acoplamento, olha em volta e vê a parte da estação que precisa de reparos. É aqui que os outros ônibus espaciais atracam quando vêm da Terra ou de outros planetas. Há cerca de uma semana, um ônibus espacial vindo de Júpiter calculou mal o pouso e quebrou um pedaço da porta. Você prendeu um novo escudo no cinto do seu traje. Agora, tudo o que precisa fazer é parafusá-lo na estação. Você passou horas treinando debaixo d'água para fazer isso. Usou um traje pesado, quente e desconfortável dentro de uma piscina para obter o treinamento necessário. "Chegando!" grita Sarah no rádio. Você nem tem tempo de perguntar o que, pois uma tempestade absurdamente rápida de detritos espaciais o pega desprevenido. Ela sacode tudo ao seu redor. Você tenta se segurar com força na alça que o mantém seguro, mas, não, um pedaço de detrito acaba de atingir o visor do seu capacete. "Responda, Bob, você está bem?" pergunta Sarah pelo rádio. Você ficou um pouco chocado com o impacto, mas parece estar tudo bem. Os meteoritos finalmente se foram, então você pode se concentrar na sua tarefa agora. Você puxa a corda que está conectando o novo escudo de acoplamento para mais perto do seu corpo. Mas a outra parte da corda não tem nada nela. Nadica de nada. "Oh, céus", você pensa consigo mesmo. Entre, Sarah, temos um escudo perdido. Repito, temos um escudo perdido." Essa é uma situação bastante séria e você está ciente disso. Qualquer coisa que caia no espaço pode entrar em rota de colisão com a Estação Espacial Internacional ou com outros veículos espaciais. Você tenta se lembrar do seu treinamento, mas te dá um branco. Isso é pior do que aquela vez em que você quebrou a jarra de cerâmica favorita da sua namorada. Sarah, a outra astronauta que está com você na nave, está gritando palavras no rádio. "Ah não, Bob, diga que isso não aconteceu. Isso é uma catástrofe total. Estou indo para o lado de fora." Você identifica o escudo sob a EI. Ele tem o tamanho de uma porta de carro de tamanho médio e está se movendo muito rápido. O que pode acontecer nesse cenário é o seguinte: o escudo poderia voltar para a Terra e entrar na atmosfera. Provavelmente pegaria fogo e se desintegraria no caminho para baixo. Mas de qualquer forma, isso faria com que a NASA e você ficassem muito mal vistos. A outra opção é que o escudo do tamanho de uma porta de carro ganhe impulso e entre em órbita até atingir a EI e você, por exemplo, ou algum satélite que esteja em uma órbita semelhante. A questão é a seguinte: se você já pensou que o espaço era um vazio infinito, essa parte está errada. Desde que diferentes países começaram a construir equipamentos fortes o suficiente para viajar no espaço, o espaço está mais lotado do que nunca. Não com pessoas, mas com satélites, asteroides e detritos espaciais. Você ficou surpreso quando soube que a Terra recebe chuvas de meteoritos todos os dias, mas eles são tão pequenos que ninguém na superfície do planeta percebe. Eles geralmente se transformam em cinzas antes de atingir o solo, mas isso não é tudo. O que acabou de acontecer com você nessa missão já aconteceu em várias outras missões anteriormente. Os astronautas seguidamente perdem coisas no espaço sideral, tanto que a NASA teve de criar uma divisão para rastrear e monitorar a órbita de todos os detritos que estão flutuando aleatoriamente por aí. Você não acreditou quando alguém te disse que há mais de 23 mil detritos do tamanho de uma bola de softball vagando pelo espaço. E se falarmos de objetos menores, esse número sobe para 500 mil. Quando você está prestes a se desamarrar e se aventurar perigosamente pelo espaço sideral sem nenhuma proteção, percebe que Sarah chegou antes de você. Você não pode deixá-la fazer isso sozinha, então decide ir junto. Para a sua informação, isso vai contra todos os manuais e treinamentos da NASA que você já recebeu na vida.
Mas você pensa, se isso funciona em filmes de ficção científica, deve funcionar para nós. Embora todos nós saibamos que isso está muito longe da verdade. Sarah está perto do escudo, mas o peso de seu corpo a faz orbitar em uma direção completamente diferente. Ok, você pensa consigo mesmo. Esta é a sua vez de brilhar e ser um herói. Você tenta mover os braços como faria embaixo d'água, mas não há atrito no espaço. Você não pode nadar como uma borboleta para resgatar o equipamento danificado. Você tenta entrar em contato com Sarah, mas ela não responde. Acho que agora você está por conta própria. Por alguma razão, você começa a orbitar em uma rota semelhante à do escudo flutuante. Deve ser a quantidade de coisas que você tem amarradas em si mesmo, ou talvez tenha sido o burrito do café da manhã que você comeu. Você se sente como se fosse o George Clooney no filme Gravidade. Não, melhor ainda, você se sente como o Obi-Wan Kenobi. Sim, você está se sentindo tão forte e poderoso quanto um Jedi nesse momento. Você mantém as mãos esticadas diante do corpo, esperando colidir suavemente com o detrito espacial. E 3, 2, 1, e a aterrissagem foi bem sucedida. Estou brincando, mas sim, você conseguiu pousar no escudo. Viva! E agora, você pensa, acho que você precisava ter estudado um pouco mais seu plano, não? Você não tem como controlar o escudo, e agora não tem como entrar em contato com o controle da missão e dizer que o objeto e você mesmo estão a caminho de algum lugar. Não se assuste, você não chegou até aqui para ficar com medo. Qual é a melhor coisa que você pode fazer? Primeiro, tire uma foto mental da Terra. Daqui de cima, ela nunca decepciona. Depois, tente imaginar os possíveis cenários que poderiam acontecer na situação espacial em que você está. Seu peso corporal normal não seria suficiente para tirá-lo da órbita da Terra. No cenário hipotético em que isso acontecesse, você provavelmente seria aspirado para a órbita de Vênus e passaria um período bastante desagradável de sua vida em torno de um calor imenso. Embora na mitologia grega Vênus represente o amor, não há nada de adorável em orbitar próximo a esse planeta, e você sabe disso. Se você chegasse muito perto, seu traje espacial nunca seria capaz de suportar o calor. Ele só é feito para suportar temperaturas de no máximo aproximadamente 120 graus Celsius, no máximo, e a atmosfera de Vênus pode aquecer até 370 graus Celsius. Mas honestamente, o pior cenário é muito mais simples do que isso. Seu traje espacial pode decidir afogar seus ouvidos, nariz e boca em água. Sim, isso já aconteceu em caminhadas espaciais anteriores à sua. Veja bem, para manter seu traje espacial frio, o traje depende de um galão de água que compõe um sistema de resfriamento. Esse sistema, que deve enviar ar reciclado para a parte de trás do capacete, às vezes vaza. E como você está encalhado no meio do nada, não tem para onde ir. Mas espere, o que é aquilo que está surgindo no horizonte? É um ônibus espacial modular. Você tenta gritar, mas ninguém consegue ouvi-lo fora do capacete. Você acena com as mãos. Ah, mas ele está vindo em sua direção. Finalmente, demorou mais do que eu imaginava para te encontrar, disse Sarah. Aparentemente ela voltou para a estação espacial bem a tempo de pegá-lo antes que você se tornasse definitivamente um desgarrado. Acho que vou perder alguns pontos de astronauta por essa pequena desventura, não é? Você diz. E sim, você definitivamente perderá. Você já ouviu falar de uma estrela de diamante que poderia superar todas as riquezas da Terra? Ou de estrelas cintilantes com superfícies feitas de ferro sólido? Então vamos dar uma olhada nessas estrelas estranhas e tentar desvendar seus mistérios. Há uma estrela na constelação de Centauros que foi apelidada de Lucy in the Sky with Diamonds. Sim, ela recebeu o nome de uma música dos Beatles, porque basicamente ela mesma é uma música dos Beatles. Olha só, descobriu-se que essa estrela tinha um enorme diamante em seu núcleo. Você pode estar se perguntando quão grande esse diamante realmente é. Bem, estima-se que seja cerca de 10 bilhões de trilhões de quilates. É o número 1 seguido de 34 zeros. Para se ter uma ideia, o Hope Diamond, um dos maiores diamantes da Terra, tem apenas 45,5 quilates em comparação. Imagina o tamanho do anel que você poderia fazer com esse diamante estrela. E ela tem aproximadamente a mesma massa do nosso Sol. Mas não fique muito animado com a perspectiva de ter esse diamante. Mesmo que você fosse Jeff Bezos, não teria como pagar. Além disso, de acordo com Ronald Winston, CEO da Harry Winston Inc., o diamante é tão grande que provavelmente reduziria o valor de mercado dessa joia. É melhor você se contentar com um anel de noivado bem menor. Uma coisa interessante sobre a Lucy in the Sky with Diamonds é que ela é incrivelmente densa. Na verdade, tem a massa do Sol amontoada em um objeto com apenas 1/3 do diâmetro da Terra. É como tentar colocar um elefante em uma caixa de sapatos.
Apesar de seu tamanho enorme, ela tem uma temperatura bem mais agradável, de apenas cerca de 6.649 graus Celsius. Em comparação, a temperatura central do nosso Sol é de cerca de 14.999.982 graus Celsius. Desde a descoberta de Lucy in the Sky with Diamonds, várias outras estrelas cristalizadas foram encontradas, algumas com corações de diamante do tamanho da Terra. Isso apenas mostra que o universo está cheio de surpresas e você nunca sabe que tipo de tesouro pode encontrar na vasta extensão do espaço. E essa não é a única estrela estranha que descobrimos até agora. Existem muitas coisas estranhas e inexplicáveis no espaço sideral. Por exemplo, vamos ver a Vega. Vega, também conhecida como Alpha Lyrae, é uma estrela brilhante localizada na constelação de Lyra. É uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno e é facilmente visível a olho nu na maior parte do mundo. Vega pode parecer uma estrela linda e brilhante para pessoas do hemisfério norte, mas mal sabemos que ela está escondendo um segredo. Na verdade, ela está meio que esmagada. Olha só, a alta taxa de rotação de Vega faz com que ela inche, como uma barriga cósmica. Ela gira uma vez a cada 12,5 horas, o que é bastante rápido para uma estrela, e lança material ao redor de sua cintura. É quase como se a estrela estivesse fazendo bambolê. Esse material está mais longe do centro da estrela, por isso experimenta menos gravidade, fazendo com que esfrie e escureça, levando a um efeito de escurecimento da gravidade. Então, Vega é basicamente o pior pesadelo de um guru fitness cósmico. Apesar disso, para nós, observadores de estrelas, ela ainda parece algo redondo, porque estamos olhando aqui do polo da Terra. No entanto, se víssemos de um ângulo diferente, teríamos uma visão muito diversa, que poderia nos fazer pensar se Vega está escondendo alguns donuts cósmicos. Mas, embora possamos brincar sobre essa cinturinha, não há como negar que Vega ainda é uma das estrelas mais brilhantes e fascinantes de nossa galáxia. Mas ei, se você quer algo brilhante para valer, que tal uma supernova? As supernovas são booms espaciais gigantes que ocorrem quando as estrelas atingem o fim do seu ciclo de vida. É como o grande finale de um show de fogos de artifício, mas em escala cósmica. Elas liberam mais energia em poucos segundos do que o nosso Sol em toda a sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu com a próxima estrela do nosso show, esse objeto celeste com um nome esquisito, IPFT-14HLS. Mas há um problema, não estamos falando de uma supernova comum. Embora essa estrela tenha feito sucesso em 2014 e começado a desaparecer como de costume, recentemente ela voltou inesperadamente e brilhou mais uma vez. Que entrada dramática! E se isso não bastasse, ela continuou a desvanecer e iluminar pelo menos 5 vezes no total, o que é um pouco como um ioiô. É como se a estrela simplesmente não conseguisse decidir se queria permanecer brilhante ou desaparecer no abismo. Além disso, quando os cientistas mediram o espectro da supernova, descobriram que ela estava evoluindo 10 vezes mais devagar do que outras estrelas. Talvez seja uma supernova que só quer aproveitar seus anos dourados. Em suma, tudo isso é um verdadeiro mistério. Mas essa não é a única estrela que sofre da síndrome 2 em 1. À primeira vista, MY Camelopardalis parece ser uma estrela bastante comum, mas depois de olhar mais atento, os astrônomos concluíram que na verdade eram 2 estrelas em uma. Essas 2 estrelas estão orbitando uma a outra a mais de 966 mil km por hora. É um sistema estelar binário de contato, o que significa que as estrelas estão tão próximas que compartilham um espaço comum. Em outras palavras, estão tão próximas que estão praticamente se beijando. Esse Romeu e essa Julieta Celeste são uma das estrelas binárias mais massivas conhecidas. Cada uma sozinha pesa 32 a 38 massas solares, respectivamente. Os astrônomos também acham que elas podem estar à beira de uma fusão estelar, o que significa que um dia elas podem se combinar em uma superestrela gigante. Uau, quem diria que o espaço poderia ser tão romântico? Vamos a outro nome longo, HD 140283, também conhecido como Estrela de Matusalém. Esse carinha na constelação de Libra já existe há algum tempo. E um bom tempo, tipo muito tempo. Na verdade, os cientistas costumavam pensar que ela era mais antiga que o próprio universo. Imagina se fosse verdade. Mas eventualmente descobriram que na verdade a Estrela de Matusalém tem cerca de 14,8 bilhões de anos. Isso ainda é bastante impressionante. Essa estrela é tão velha que lembra a Via Láctea quando era apenas uma galáxia bebê. Mas apesar de tudo isso, essa estrela ainda tem um pouco de vida.
está apenas começando a se expandir em uma gigante vermelha, que é como quando você chega aos 30 anos. Isso é que é envelhecer bem. Mas se todas essas coisas são um tanto compreensíveis, então que tal uma estrela que foi chamada de estrela WTF pelos cientistas? Não estou brincando, pelo menos costumava ser assim. Agora ela é chamada de Tab Star. Também tem um nome mais científico, mas que é um pouco complicado. Mas o que é realmente bizarro nessa estrela é seu escurecimento irregular. Por alguma razão, ela não brilha como uma estrela normal, mas pisca como se alguém ligasse e desligasse uma lanterna. E não é apenas uma pequena queda de luz, estamos falando de uma queda de 22% no brilho. E não é porque às vezes ela é bloqueada por um planeta ou algo assim. Os cientistas apresentaram todo tipo de explicação para esse estranho comportamento, desde cometas até poeira e até mesmo uma mega estrutura extraterrestre. Isso mesmo! Mas antes que sua imaginação vá longe demais, é importante notar que a explicação mais provável é que seja apenas poeira velha. Talvez a estrela seja cercada por algum tipo de nuvem de poeira, e às vezes isso nos impede de vê-la com clareza. Embora essa explicação ainda não esteja 100% confirmada, e ainda existam muitos mistérios em torno da estrela de Tab, uma coisa é certa. Pode ser um pouco estranho, mas é isso que a torna tão fascinante. Então é isso, pessoal. Ficamos maravilhados com a incrível diversidade e estranheza do cosmos. Há muito mais para descobrir lá fora. Vamos continuar explorando tudo isso e nos surpreendendo com as maravilhas do universo. A Terra não é plana, mas Júpiter pode ter sido. Em vez de ser uma grande bola redonda, os gigantes gasosos em nosso sistema podem ter começado mais como panquecas achatadas. Júpiter é um dos mais antigos de nossos vizinhos. Tem 4,6 bilhões de anos, assim como o nosso Sol. E quando era apenas um planeta bebê, provavelmente se formou por meio de um processo chamado instabilidade de disco. Tudo começa com as estrelas. Quando uma estrela está se formando, ela não se parece com um objeto redondo. É mais como um grande disco de material. Durante esse estágio, sopram ventos muito quentes feitos de partículas carregadas. A poeira nesse disco contém elementos como carbono e ferro. Algumas delas colidem e se unem, formando objetos maiores. A poeira se transforma em seixos, os seixos se transformam em rochas e as rochas se chocam umas com as outras, ficando maiores. O gás no disco ajuda todos esses pedaços sólidos a se unirem. Alguns se quebram, mas outros permanecem, e são eles que se tornam as peças básicas dos planetas. Eles são chamados de planetesimais. Até mesmo os gigantes gasosos, como Júpiter, começaram como minúsculas partículas de poeira menores que um fio de cabelo humano. Por fim, elas formaram seus próprios discos de gás, grandes e em forma de anel, que começaram a girar em torno do nosso Sol, crescendo e juntando gás e rochas como bolas de neve. Os gigantes gasosos são especiais. Eles nasceram das partes mais frias do disco. Nas áreas frias, as moléculas são mais lentas, o que as torna mais fáceis de serem pegas. Nesses locais, a água pode congelar, e pequenos pedaços de gelo se unem e se misturam à poeira. Essas bolas de neve sujas se juntam e formam os núcleos de planetas enormes como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nas áreas mais quentes e próximas à estrela, planetas rochosos como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte começaram a se formar. Depois que os gigantes gelados nasceram, não sobrou muito gás para esses planetas menores. Pode levar dezenas de milhões de anos para que esses planetas rochosos se formem após o nascimento da estrela. E o nosso Sol estava crescendo ao mesmo tempo, sugando gás próximo e empurrando o material distante ainda mais para fora. Depois de bilhões de anos, o disco mudou completamente, transformando-se em uma estrela redonda com vários planetas, planetas anões, asteroides, luas, meteoroides e cometas ao seu redor. Recentemente, simulações mostraram que esses protoplanetas, como são chamadas essas primeiras bolas empoeiradas, não começam com a aparência dos planetas que conhecemos. No caso de gigantes gasosos como Júpiter, eles se pareciam mais com bolas esmagadas ou chocolates M&M's, não do tipo com amendoim. Quando o Sol era jovem, o disco de gás e poeira que o cercava esfriou e se tornou instável. Ele começou a se quebrar em grandes pedaços que colapsaram dramaticamente sob enorme gravidade para criar Júpiter. Com o tempo, ele se tornou um gigante gasoso redondo. Há muitas esquisitices que podem acontecer durante esse processo de formação de planetas. Você já se perguntou por que Vênus ou Urano giram na direção oposta em comparação com outros planetas? Normalmente, quando as coisas se formam a partir de um disco giratório de gás, elas tendem a girar na mesma direção.
Por exemplo, se você girar um monte de bolas em uma corda, todas elas girarão na mesma direção. Portanto, teoricamente, todos os planetas também deveriam girar na mesma direção. Mas há muitos objetos que se movem rapidamente, como cometas e asteroides em nosso sistema solar. Quando eles se chocam com planetas, especialmente durante seus primeiros dias, essa colisão pode fazer com que os planetas girem na direção oposta. Vênus e Urano provavelmente sobreviveram a uma colisão maciça. Felizmente, eles não foram repelidos para o espaço sideral. A gravidade do Sol e dos planetas próximos os puxou de volta para o lugar. Há também os chamados planetas acoplados por maré. Esses são corpos celestes que giram de uma forma em que um lado está sempre voltado para sua estrela, enquanto o outro lado permanece em uma escuridão perpétua. Portanto, um lado é sempre muito quente, enquanto o outro é extremamente frio. Se estivéssemos em um planeta como esse, só conseguiríamos viver em uma linha tênue entre os lados. Esses planetas se formam quando estão muito próximos de sua estrela. As forças gravitacionais são extremamente fortes e, com o passar do tempo, essas forças diminuem a rotação do planeta até que ela coincida com o tempo necessário para orbitar a estrela. Imagine que você está girando em sua cadeira. Alguém se aproxima de você e, segurando a cadeira com as mãos, começa a girar com você. Dessa forma, vocês sempre estarão de frente um para o outro. Os planetas acoplados por maré funcionam mais ou menos assim. A nossa Lua é acoplada por maré em relação à Terra, e é por isso que só vemos um lado dela. Descobrimos mais de 5.000 planetas fora de nosso sistema solar, chamados exoplanetas. Alguns deles têm órbitas muito estranhas. Por exemplo, planetas com órbitas incrivelmente longas, milhares de anos para fazer uma viagem ao redor da estrela, ou órbitas muito tortuosas, semelhantes às de cometas, ou os chamados Júpiteres quentes, que estão muito próximos de sua estrela, muito mais próximos do que Mercúrio está do nosso Sol. Mas esses planetas não podem ter se formado onde estão agora. À medida que seu sistema solar evoluiu, eles mudaram de posição por algum motivo. Esse rearranjo é chamado de migração planetária. Há 3 maneiras principais de essa migração acontecer. Primeiro, por causa do gás e da poeira que giram ao redor do planeta. Quando um planeta se choca com esse material, pode criar padrões espirais no gás. Esses padrões podem empurrar o planeta para mais perto ou para mais longe do centro, dependendo de como eles se misturam. Isso é chamado de migração impulsionada pelo gás. Foi isso que Júpiter experimentou quando se aproximou do Sol bilhões de anos atrás. Isso também explica a existência de Júpiteres quentes. Segundo, os planetas grandes podem empurrar os menores, mudando suas trajetórias. Terceiro, a gravidade da estrela pode puxar o planeta, tornando sua órbita mais circular. Você já ouviu falar de planetas interestelares? Imagine um planeta solitário flutuando na vastidão do espaço sem uma estrela para chamar de lar. Eles são como os nômades errantes da nossa galáxia, condenados a ficar à deriva para sempre. E há tantos deles, pode haver mais planetas flutuando livremente do que aqueles que estão ligados a estrelas. Estamos falando de trilhões de planetas interestelares que vagam apenas em nossa galáxia Via Láctea. Eles costumam ser tão grandes quanto o nosso maior planeta, Júpiter, mas a maioria deles pode ter o tamanho da Terra. Alguns podem até ter atmosferas espessas que os mantêm aquecidos, mesmo estando longe de qualquer estrela. Alguns deles podem ter auroras selvagens, enquanto outros podem abrigar luas com água líquida, um possível refúgio para a vida. Há até mesmo uma chance de que eles possam conter vida extraterrestre. Esses planetas podem se chocar com outras estrelas ou até mesmo com sistemas planetários inteiros enquanto viajam pelo espaço. Ocasionalmente, podem ficar presos na gravidade de uma estrela por um tempo antes de serem lançados de volta ao espaço. Mas como eles nascem? Às vezes, durante esse processo caótico de formação de planetas, nem todos conseguem ficar perto de sua estrela-mãe. Alguns deles são expulsos de seu sistema solar devido a poderosas interações gravitacionais com outros planetas ou estrelas passageiras. Esses planetas ejetados tornam-se planetas interestelares. Em 2012, os astrônomos encontraram um sistema solar do início do universo. Esse sistema inclui uma estrela e 2 planetas. Nós o chamamos de sistema fóssil. A estrela é muito antiga, com cerca de 13 bilhões de anos. Quase tão antiga quanto todo o nosso universo. Ela é composta principalmente de hidrogênio e hélio. Isso é incomum porque os planetas geralmente se formam a partir de nuvens de gás que contêm materiais mais pesados. Foi então que descobrimos que o modo como os planetas se formavam antes era diferente de como se formam agora. Sabemos que as estrelas com mais metais têm maior probabilidade de ter planetas. No jargão da astronomia, metais significa qualquer elemento químico que não seja hidrogênio e hélio.
Porém, no início do universo, não havia muitos metais. A maioria deles foi criado no interior das estrelas e depois se espalhou pelo espaço quando essas estrelas explodiram. Então, quando se formaram os primeiros planetas? Esse sistema recém-descoberto ajuda a responder a essas perguntas. Seus 2 planetas gigantes estão orbitando uma estrela incrivelmente pobre em metais e extremamente velha. Isso deveria ser muito raro, se não impossível. Mas eles existem. Isso significa que talvez haja mais planetas em sistemas pobres em metais do que pensávamos. Estudá-los nos ajudará a aprender mais sobre a história da formação dos planetas. Você está vendo o melhor retrato completo do Sol de longe. Felizmente, nossa estrela-mãe de 4 bilhões e meio de anos não usou maquiagem para corrigir seu tom de pele antes dessa sessão de fotos. E agora podemos estudar sua superfície em grande detalhe. Essa imagem icônica foi tirada em março de 2022. A NASA queria entender melhor o comportamento solar e seu impacto sobre a vida na Terra. E o futuro de nossas tecnologias espaciais, é claro. Para isso, lançou a missão do satélite Solar Dynamics Observatory, ou SDO, em fevereiro de 2010. Essa lendária sessão de fotos aconteceu 12 anos depois, quando o SDO estava na metade do caminho entre a Terra e o Sol. Os cientistas tiveram que montar 25 imagens individuais como um quebra-cabeça. Assim, afinal, contém 83 milhões de pixels. Sim, essa resolução é cerca de 10 vezes melhor do que a tela da sua TV 4K. Veja esse incrível padrão semelhante a um biscoito. Normalmente, a superfície brilhante do Sol o ofusca quando aqui da Terra observamos a estrela. Felizmente, a NASA explorou a luz além da faixa visível, o que permitiu descobrir alguns detalhes invisíveis da face do Sol. Quando você ajusta sua selfie com filtros e efeitos, pode acabar com retratos completamente diferentes, destacando diferentes pontos do seu rosto, até mesmo aqueles que você nem sabia que existiam. O mesmo princípio funciona aqui. Todas essas bolas de plasma são a mesma foto do Sol, capturada em diferentes comprimentos de onda eletromagnéticos. As manchas e os padrões revelados podem nos ajudar a entender um pouco melhor os eventos que ocorrem dentro da pele solar. Na velocidade da luz, deve significar super rápido, mas esse raio rosa dourado que acaricia sua bochecha ao amanhecer já percorreu um longo caminho e é incrivelmente antigo em termos humanos. Os fótons gerados pelo núcleo do Sol levam de 10 mil a 170 mil anos para atravessar a atmosfera da estrela. Depois, cerca de 8 minutos mais para chegar à Terra. Então, vamos explorar o que está levando tanto tempo. Nosso passeio começa com a camada superior da atmosfera da estrela. Você lembra das divindades solares em filmes e peças de teatro? Elas geralmente usam coroas luxuosas com raios dourados. Bem, o Sol real também tem uma coroa elegante, que é a camada externa de sua atmosfera. Mas é claro que seu tamanho e glória são incomparáveis com as de plástico. E seu formato não é tão estável. A coroa é uma concha de gás que envolve nossa estrela-mãe. Portanto, seu tamanho e forma flutuam constantemente sob a influência do campo magnético do Sol. Você pode ver essa coroa a olho nu da Terra durante os eclipses solares totais. Ela se parece com uma bela e intensa radiação ao redor do disco solar, que por sua vez é completamente bloqueado pela Lua. A coroa se estende por 8 milhões de quilômetros acima da superfície da estrela, enquanto nosso planeta azul tem apenas cerca de 13 mil quilômetros de diâmetro. Portanto, um raio hipotético da coroa equivale a uma fileira de cerca de 625 mil planetas do tamanho da Terra. E, de repente, todos os meus problemas começaram a parecer pequenos. Aqui está outro fato divertido. A coroa do Sol meio que quebra as leis da física conhecidas, porque é mais quente do que deveria. Sua temperatura chega a 1.100.000 graus Celsius, enquanto a da superfície solar é de apenas 5.000 graus. No entanto, a palavra apenas não se encaixa aqui, porque ainda é muito quente em termos humanos. Normalmente, a temperatura tende a cair à medida que você se afasta de uma fonte de calor, mas não é o caso aqui. Os cientistas espaciais ainda estão tentando investigar este mistério. Felizmente, a recente sessão de fotos nos permite explorar o que está acontecendo no interior desse enorme objeto quente, sem correr o risco de perder a visão. Veja esses belos pontos brilhantes, por exemplo. Eles representam as explosões solares que ocorrem sob a camada de coroa. As erupções são explosões poderosas que ocorrem quando os campos magnéticos se chocam uns com os outros. Quando isso acontece, eles mudam de forma e se reorganizam rapidamente. Esses campos surgem do plasma, que é muito turbulento. Então esses eventos não são uma surpresa para o clima local. Quem diria que o Sol tem manchas escuras em sua pele, assim como as pessoas? Essas áreas são conhecidas como buracos coronais. Os terráqueos podem sentir seu impacto quando observam as belas luzes da aurora nas regiões polares.
Os buracos coronais parecem mais escuros porque o plasma nesses pontos é mais frio, menos denso e magneticamente aberto. Essas condições permitem que os ventos solares escapem para fora do sistema solar, em vez de ficarem na superfície da nossa estrela. E quando se chocam com a magnetosfera da Terra, surgem auroras que fascinam nossos olhos. Ainda bem que os campos locais resfriam os ventos solares. Ninguém quer que os olhos derretam, certo? Agora, se estivéssemos procurando uma analogia para os cabelos do Sol, o melhor candidato seriam suas proeminências. Esses grandes laços de plasma brilhante surgem da superfície e se estendem por milhares de quilômetros no espaço. Sua vida útil varia de dias a vários meses. É um dos eventos mais comuns nessa região. Embora a primeira descrição detalhada de uma proeminência solar date do século XIV, os cientistas modernos ainda estão pesquisando como e por que se formam. Mergulhando mais para dentro, estamos diante da região de transição. A espessura dessa camada é de cerca de 100 quilômetros e o clima local é inimaginável. As temperaturas podem subir para até 500 mil graus. A camada de transição fica entre a coroa e a última região da atmosfera do Sol chamada cromosfera. Falando nisso, bem-vindo à nossa próxima parada. A região da cromosfera é famosa por um mistério científico chamado espícula. Diga comigo, espícula! Isso é divertido! Esses espetaculares jatos de plasma semelhantes à grama são disparados para cima a partir da superfície do Sol e atingem velocidades de aproximadamente 100 km por segundo. Como se estivessem pulando em um trampolim a partir da superfície. Cada espícula dura alguns minutos no espaço sideral antes de cair de volta na atmosfera solar. Os astronautas estavam enfrentando um desafio ao tentar explicar como partículas magneticamente carregadas conseguiam escapar da gravidade maciça do Sol enquanto estavam tão perto dele. A possível resposta surgiu em 2017. Um grupo de cientistas descobriu que as partículas neutras proporcionavam às magneticamente carregadas uma flutuabilidade extra para escapar da gravidade solar por algum tempo. O que é melhor do que a explicação do meu primo, que é pensamentos felizes e pó de fada. Sim. Agora vamos viajar 1.600 quilômetros para dentro, através da cromosfera, para finalmente chegar à superfície, a fotosfera. Ela tem cerca de 400 quilômetros de espessura. Mas, diferentemente do planeta Terra, a superfície do Sol não é sólida ou estável. As temperaturas aqui são extremamente altas para a existência de qualquer matéria. Por outro lado, os cientistas costumam chamar o plasma de quarto estado da matéria. E por que não? Ele é feito de átomos ionizados e elétrons livres, portanto, merece ser considerado matéria. Então, qual é o problema? Talvez um dia encontremos uma civilização local de pessoas plasmoides, mas acho que é melhor não darmos abraços calorosos de boas-vindas. Você sabe, quente, quente, quente. De qualquer forma, a fotosfera é nossa parada final, porque a humanidade não tem a tecnologia para explorar o Sol mais profundamente. Assim, se quiser saber mais, você terá que inventar sua própria espaçonave. Mas o tempo está se esgotando, você só tem cerca de 7 a 8 bilhões de anos. Depois disso, nosso Sol desaparecerá, de acordo com as estimativas dos cientistas. Na verdade, eles mesmos estarão indo primeiro. No entanto, você tem um concorrente de peso. A sonda Parker Solar, da NASA, é a atual campeã do mergulho mais profundo no Sol. Essa espaçonave conseguiu viajar mais de 7,5 milhões de quilômetros da superfície da nossa estrela em direção ao seu núcleo em 27 de setembro de 2023. E então, a sonda Parker repetiu seu próprio recorde mais uma vez em dezembro do mesmo ano. Então, por que ela não derreteu? Estou ouvindo você perguntar. A sonda foi projetada para suportar condições insanamente intensas e flutuações de temperatura, e é equipada com um escudo térmico personalizado e um sistema autônomo que protege a missão das enormes luzes solares. A NASA tem outros planos ambiciosos. Em dezembro de 2024, a Parker fará sua maior aproximação do Sol. Ela viajará mais rápido do que qualquer objeto feito pelo homem jamais viajou, a uma velocidade de 700 mil quilômetros por hora. A sonda estará a apenas 6 milhões de quilômetros de distância da superfície quente e brilhante da nossa estrela. É como pousar nela. Os astrônomos já compararam esse marco épico que está por vir com o pouso na Lua. Acho que seria mais seguro se, aterrissássemos à noite. Sim, você está certo, essa é uma piada antiga. 1994. Estava escuro, então ninguém viu duas silhuetas abrindo as saídas de emergência de um complexo de cúpulas de vidro no Arizona, conhecido como Biosfera 2. Estavam determinados a libertar 7 pessoas trancadas lá dentro por um mês, arriscando suas vidas em nome da ciência. A missão foi cumprida, mas eles foram acusados de invasão de propriedade e vandalismo.
Os vândalos eram Abigail Allen e Mark Van Thilo. Eles estavam entre os primeiros 8 pobres coitados que viveram naquele lugar como cobaias, e não queriam que ninguém mais passasse pelos mesmos horrores que eles haviam experimentado. 150 milhões de dólares foram gastos para verificar se os seres humanos poderiam criar condições de vida adequadas em outros planetas, como Marte. Para isso, os cientistas construíram um mini-mundo com mais de 3.000 espécies de plantas e animais. A Biosfera 2 era um habitat isolado de 3 acres, com sua própria mini-floresta tropical, uma praia particular com um recife de coral, uma savana, um pântano e até mesmo um deserto. Entre 1991 e 1993, nada podia entrar ou sair daquele lugar. O grupo de 8 pessoas trancadas lá dentro se autodenominava biosferianos, vestindo macacões semelhantes aos de Star Trek, cultivando seu próprio alimento e respirando seu próprio ar. Eles começaram com grandes esperanças e um café da manhã no estilo de um hotel 5 estrelas, mas as coisas tomaram um rumo mais sombrio com o passar do tempo. A equipe inteira estava morrendo de fome e ficando laranja. Na Biosfera 1, que é a Terra real, você pode pedir uma pizza em 2 minutos. Mas dentro da Biosfera 2, eles levaram 4 intermináveis meses para preparar uma marguerita. Eles tiveram que colher trigo para fazer a massa e ordenhar cabras para obter o queijo. A meta era ser totalmente autossuficiente, e eles se tornaram parte de uma atmosfera, literalmente. Quando expiravam, seu gás carbônico alimentava as batatas doces que estavam cultivando. E essas batatas doces se tornaram parte deles, pois estavam basicamente comendo os mesmos carbonos repetidas vezes. Eles se banquetearam com tantas batatas doces que sua pele ficou laranja devido ao excesso de beta-caroteno. O que parecia uma situação engraçada na época evidenciou um grande problema. As colheitas na Biosfera 2 foram uma decepção total e a equipe estava passando fome. Eles estavam ficando loucos de fome, e momentos de raiva repentina os levavam a fazer coisas lamentáveis, como roubar bananas do depósito no porão. Em algum momento, o freezer teve de ser trancado. Nos primeiros 6 meses, cada um deles emagreceu entre 8 e 26 quilos. Todos os dias, alguém se encarregava de pesar os alimentos frescos para o cozinheiro, registrando as informações sobre os nutrientes no computador para garantir que a equipe atingisse as metas recomendadas de calorias, proteínas e gorduras. Inicialmente, as refeições eram servidas em um estilo buffet, mas à medida que a equipe ficava mais faminta, os cozinheiros começaram a dividir meticulosamente a comida em porções iguais. Sua dieta, feita principalmente de batata doce, cenoura, frutas e ocasionalmente carne aos domingos, deveria mantê-los ativos durante aquelas exaustivas semanas de 80 horas de trabalho físico pesado. Os biosferianos estavam saindo de cada refeição ainda com fome e tinham sonhos recorrentes com hambúrgueres do McDonald's, sushi, barras de chocolate e tortas. O ar estava acabando. Todo o local era completamente vedado, com aço e vidro na parte superior e um piso de aço sólido na parte inferior. Os gerentes se certificavam de verificar tudo o que entrava para evitar que materiais sintéticos emitissem gases nocivos. As áreas de convivência eram mobiliadas com lã e madeira, e eles não podiam usar desodorantes químicos nem soprar velas de aniversário. Os biosferianos contavam com os alimentos que cultivavam e com sua mini floresta tropical para produzir oxigênio suficiente para sua sobrevivência. No entanto, eles estavam perdendo oxigênio muito rapidamente, se afogando em suas próprias emissões de dióxido de carbono. E o pior de tudo é que não tinham ideia do motivo. Com mais 9 meses de experimento pela frente, os níveis de oxigênio haviam caído de 21% para cerca de 15%, o que é como viver no topo do Monte Fuji. Eles se sentiam péssimos, estavam basicamente se arrastando pela biosfera. Não conseguiam nem mesmo terminar uma frase sem parar para respirar. Em seguida, começou a apneia do sono, e alguns acordavam com falta de ar. Para produzir os níveis de carbono dentro da Biosfera 2, eles tentaram algumas medidas desesperadas, como cultivar plantas loucamente, reduzir a irrigação do solo o máximo possível e até mesmo desistir de cultivar. Como nada funcionava, todos concordaram que haviam atingido um ponto perigosamente baixo e pediram ajuda. Caminhões refrigerados apareceram para bombear oxigênio puro para a Biosfera 2. Assim que o gás começou a fluir, eles caíram na gargalhada e começaram a correr. O ecossistema estava uma bagunça completa. Os beija-flores e as abelhas desapareceram depois de alguns meses, de modo que as plantas não estavam mais sendo polinizadas.
Minhocas e ácaros atacaram as plantações e as baratas assumiram o controle. 4 espécies de baratas foram levadas para dentro para reciclar a matéria orgânica, mas a barata doméstica comum foi a última sobrevivente. De alguma forma, elas entraram sorrateiramente e se multiplicaram, tornando-se uma séria ameaça às plantações. À noite, a cozinha ficava cheia de baratas assim que as luzes se apagavam. Para combater a infestação, o grupo untava canecas de café com lubrificante e colocava pedaços de mamão dentro delas como isca. As baratas subiam em seu interior, mas não conseguiam escalar as laterais escorregadias para escapar. Passar fome, não ter oxigênio, lidar com infestações de insetos, isso é o suficiente para enlouquecer qualquer um. Discussões acaloradas levaram a copos sendo jogados e pessoas sendo cuspidas. Por fim, o grupo inteiro se dividiu em 2. Eles pararam de se falar e podiam passar um pelo outro nos corredores sem sequer fazer contato visual. Metade deles queria mais comida e oxigênio para continuar a pesquisa com alguma dignidade, enquanto a outra metade acreditava na sobrevivência sem ajuda externa, não importando os custos. A verdade é que a câmara selada havia sido rompida muito antes de tudo isso. Apenas 2 semanas depois de entrarem, uma biosferiana chamada Jane Pointer cortou a ponta de seu dedo em um acidente de cozinha enquanto fazia arroz. O médico da missão tentou costurar a ponta de volta, mas não funcionou e seu dedo ficou preto em poucos dias. Ela foi para um hospital do lado de fora para ser operada e algumas horas depois voltou sorrateiramente para dentro, carregando uma mochila cheia de suprimentos, como peças de computador e filme colorido. Os repórteres só ficariam sabendo dessa entrega furtiva meses depois, e por causa disso, muitas pessoas questionaram a credibilidade de todo o experimento. A mídia tratou o experimento como um reality show, classificando-o como um entretenimento ecológico da moda. As manchetes dos jornais de todo o mundo faziam parecer que eles estavam à beira de perder a vida, a ponto de as famílias ficarem preocupadas, ligando para os biosferianos para verificar se eles estavam realmente bem. O grupo se sentia como se estivesse em um zoológico humano, com turistas vindo de longe para espiar a gaiola de vidro. Somente nos primeiros 6 meses, mais de 150 mil pessoas visitaram o local. A Biosfera 2 acabou se tornando uma piada da cultura pop, inspirando um filme de comédia chamado Malucos por Natureza e décadas de espaguetes engraçados. Você deve estar se perguntando por que nenhum deles abandonou o experimento e saiu pela porta da frente. Bem, nenhum dos ambientalistas queria ser o primeiro a admitir que aquilo era demais para se lidar. Além disso, todos ainda tinham esperança de que poderiam de alguma forma decifrar o quebra-cabeça da construção da Terra número 2. No final, eles conseguiram encontrar 7 toneladas do oxigênio que faltava. Ele havia sido absorvido pelo concreto. Embora a falta de ar o tempo todo possa parecer o maior desafio que enfrentaram, os biosferianos disseram que aprender a lidar com pessoas em um ambiente fechado foi ainda mais difícil. Parece que o experimento foi um grande fracasso, mas o grupo aprendeu muitas lições valiosas. Eles provaram que um ecossistema selado pode funcionar por anos, contribuíram para estudos sobre a restauração de recifes e sua fazenda mostrou que a alta produtividade e a reciclagem total de nutrientes podem ser alcançadas sem produtos químicos tóxicos. Caso você esteja se perguntando, esse não foi o fim do complexo de vidro. A segunda missão dentro da Biosfera 2 foi realizada em março de 1994. Agora você pode voltar ao início do vídeo para ver como foi. Se um asteroide como o Apophis atingir a Terra, seremos destruídos. Terremotos e tsunamis inundarão tudo. O Apophis é um corpo celeste de 1 bilhão de anos que está no Sistema Solar desde o seu início. Você deve estar pensando, qual é a probabilidade de essa pedra espacial gigante colidir com o nosso planeta em 2029? Bem, vamos descobrir, certo? O Apophis é um asteroide grande e ruim descoberto em 2004 pelo Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona. Desde então, ele tem ostentado orgulhosamente o título de um dos asteroides mais perigosos já localizados. Ele tem cerca de 335 metros de largura. Isso é um pouco maior que o Empire State Building e a Torre Eiffel. Por ser tão assustador, foi batizado de Apophis, como a criatura imortal egípcia que era considerada a portadora da eterna escuridão e destruição para a Terra. Em 2021, os pesquisadores tiveram uma oportunidade única na vida de estudar essa rocha flutuante quando ela passou perto do nosso planeta. Voltaremos a esse assunto em um minuto. Alguns cientistas dizem que há uma chance de 2,7% de Apophis atingir a Terra na sexta-feira, 13 de abril de 2029.
O efeito Yarkovsky é o responsável por isso, pois ele pode empurrar levemente essa rocha espacial em direção à Terra. Esse efeito origina-se da emissão desigual de fótons térmicos por um objeto celeste em rotação, resultando em uma força fascinante exercida sobre ele no espaço. Esses fótons emitidos possuem momento e desempenham um papel fundamental na formação da dinâmica do corpo. O asteroide tem dois lados, escuro e claro, assim como a Lua. O lado claro está voltado para o Sol e é mais quente do que o lado escuro. Mas o asteroide também gira, de modo que os lados mudam constantemente de direção e temperatura. Essa mudança pode ser prejudicial porque empurra ligeiramente o Apófis em direção à Terra. Infelizmente, ninguém sabe como o efeito Yarkovsky influenciará a trajetória do asteroide. Por outro lado, na última passagem do asteroide pela Terra, em 2021, os astrônomos usaram o radar para fazer medições precisas de sua trajetória e concluíram com segurança que o Apófis passará ao largo da Terra em 2029 por cerca de 32 mil quilômetros e não nos incomodará novamente por pelo menos 100 anos. De modo geral, a cada 80 mil anos, nosso planeta é atingido por uma estrela cadente que tem dimensões semelhantes às de Apófis. A última vez que fomos atingidos por um meteoro um pouco menor foi em 2013. Uma nova nave espacial desenvolvida pela NASA, chamada OSIRIS-REx, foi lançada em 2016 para coletar amostras de outro corpo celeste, um pouco menos aterrorizante, chamado Bennu. 4 anos depois, ela finalmente chegou ao corpo, coletou algumas amostras, despediu-se rapidamente de Bennu e começou a viajar de volta para a Terra. As amostras foram armazenadas com segurança em uma cápsula lançada em Utah. Até agora, essa foi a amostra mais significativa já retirada de um asteroide. Após a entrega, a espaçonave não perdeu tempo e começou a perseguir o Apófis. Agora, OSIRIS-REx foi renomeada para OSIRIS-APEX e atualmente está brincando de pega-pega com Apófis. Com um pouco de sorte, no dia 2 de abril de 2029, quando o asteroide passar perto da Terra, a espaçonave alcançará o Apófis e pousará nele. Ela permanecerá no Apófis por 18 meses, coletando informações valiosas e tirando milhares de fotos. O asteroide será monitorado com a ajuda de potentes telescópios. Em algum momento, o Apófis se aproximará demais do Sol e então todo o trabalho de monitoramento ficará nas costas da OSIRIS-APEX. Se você mora na Europa, na Ásia Ocidental ou na África, você é um daqueles sortudos que terá uma oportunidade única na vida de ver o Apófis a olho nu. Ele estará visível no céu dessas regiões em 2029, e aqueles que tiverem telescópios poderão avistá-lo mais uma vez em 2036. A OSIRIS-APEX definitivamente terá alguns problemas porque o asteroide tem uma crosta espessa e a espaçonave não conseguirá coletar dados com a mesma facilidade que teve com Bennu. A OSIRIS-APEX tem um propulsor exclusivo que soprará toda a poeira do Apófis durante o pouso. Essa será a oportunidade perfeita para analisar a superfície do asteroide e ver do que ele é feito. A nave passará 1 ano e meio mapeando o asteroide, tentando detectar mudanças em seu formato. Toda essa pesquisa mostrará como o corpo celeste provavelmente se moverá, de modo que possamos elaborar planos melhores para proteger a Terra de tais coisas. Em 2025, a NASA também lançará a missão Apophis Pathfinder, que será a primeira nave espacial a tocar esse asteroide. Ela aterrissará aproximadamente 1 ano após o lançamento. Além disso, a NASA propôs o envio de um enxame de pequenas naves ao espaço para ajudar a humanidade a desenvolver táticas de proteção eficazes contra ataques de asteroides. Sabemos que o Apophis se originou no cinturão primário de asteroides entre Marte e Júpiter. Nos últimos milhões de anos, esse corpo celeste mudou sua trajetória devido à considerável influência da gravitação de Júpiter. Agora, parece que ele favorece mais o Sol, o que significa que esse asteroide está muito próximo da Terra. É por isso que ele é classificado como um corpo celeste próximo à Terra. Muitos testes e pesquisas foram realizados para encontrar uma maneira de lidar com os asteroides. Algumas soluções incluem perfurar e detonar o corpo espacial a partir de seu interior, ou testar novas tecnologias, como acoplar foguetes a ele e tentar afastá-lo da Terra. Também podemos atingi-lo com algo que se mova em alta velocidade para fazer com que ele mude seu curso. O Apophis é um asteroide do tipo S, feito de rocha e metais, como ferro e níquel, e tem o formato de um amendoim. Ele pode nos dizer muito sobre o passado e possivelmente sobre o futuro. A coleta de amostras desse objeto espacial poderia revelar como a vida na Terra começou e como plantas surgiram. Existem muitas teorias que sugerem que a água chegou ao nosso planeta em um asteroide ou em um cometa. Asteroides são como cápsulas do tempo de valor inestimável.
Ao contrário das rochas da Terra, que passaram por milhares de mudanças, como a erosão, a maioria dos corpos celestes ainda está intacta e é muito mais fácil de estudar. Quando os meteoros caem na Terra, eles ficam cobertos de detritos que são impossíveis de limpar. É por isso que estudar o Apófis enquanto ele ainda está no espaço é tão importante. Além disso, alguns asteroides são feitos de metais preciosos, como a platina. No momento, temos uma alta demanda por metais que usamos na produção, e a mineração na Terra é bastante complicada. Apenas um grande meteoro pode conter ferro, níquel, ouro e platina, que poderiam durar milhões de anos. Se Apófis tiver essa quantidade de metais, vamos querer quebrá-lo e trazer isso de volta à Terra. Uma rocha espacial pode valer quatrilhões de dólares, tornando a mineração espacial altamente lucrativa. Ainda assim, nos custaria mais trazê-lo de volta à Terra do que escavar esses materiais aqui. Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de novos tipos de foguetes, isso pode se tornar possível em algum momento. Portanto, mesmo que estejamos a salvo do Apófis pelos próximos 100 anos, você provavelmente ainda quer ver o que aconteceria se algo parecido ocorresse. Vamos lá, com certeza você quer. Bem, primeiro deixe-me dizer que você ouvirá o som da colisão e saberá o que aconteceu, mesmo que esteja a quilômetros de distância. Você deve sair de sua casa ou apartamento imediatamente. Logo após o impacto, ocorrerão terremotos enormes e muitos edifícios altos cairão. Portanto, ficar longe das cidades pode ser a melhor opção se você tiver escolha. Mas não fuja de carro, haverá enormes engarrafamentos e todos entrarão em pânico. Ir a pé ou de bicicleta é sua melhor opção nesse cenário. Um meio de transporte privilegiado será o avião. Portanto, se você sempre quis tirar a licença de piloto, agora tem uma boa desculpa. Se tiver tempo, leve lanches e água e um par extra de meias. É bom morar perto do oceano ou do mar, mas nesse cenário, esse é o pior lugar para se estar, porque ondas gigantes de tsunami atingirão as costas após o impacto. Se você mora longe da área afetada, o tsunami pode levar 30 horas para chegar. Você terá um pouco de tempo para se preparar. O escudo protetor de nosso planeta se deteriora e acaba falhando. O mesmo acontece com nossos satélites. Primeiro, os satélites de comunicação nas órbitas mais altas caem. Em seguida, os astronautas na órbita baixa da Terra não conseguem mais entrar em contato com o centro de controle da missão. E, finalmente, os perigosos, implacáveis raios cósmicos começam a bombardear tudo na Terra, causando destruição e devastação. São essas as consequências terríveis da reversão do campo magnético do planeta que vamos enfrentar. Neste momento, enquanto você assiste a este vídeo, o polo magnético norte da Terra está extremamente fora de sintonia. A situação é tão grave que os cientistas terão de atualizar o modelo do campo magnético global lançado há apenas 4 anos. Será que tudo isso significa que o polo magnético do nosso planeta irá se inverter em breve? Seja paciente, descobriremos isso um pouco mais tarde. Veja bem, o polo magnético está se movendo de forma bastante irregular do Ártico canadense em direção à Sibéria, e esses movimentos são muito imprevisíveis. Mas é normal que o polo esteja se movendo. Há registros de longo prazo de Londres e Paris que comprovam que o polo magnético norte se move aleatoriamente em torno do polo norte rotacional durante períodos de várias centenas de anos. Mas a coisa mais surpreendente sobre seu movimento é que ele está acelerando. Em meados da década de 1990, o polo magnético acelerou inesperadamente de um pouco mais de 16 para 55 km por ano. E, recentemente, o polo cruzou a linha internacional, movendo-se em direção ao hemisfério oriental. A Agência Espacial Europeia lançou satélites de campo magnético extremamente precisos em 2013. Graças a eles, os pesquisadores têm dados excelentes que podem ser usados não apenas para criar mapas de campo magnético, mas também para atualizá-los a cada 6 ou 12 meses. Foi assim que eles puderam perceber que o campo do núcleo também estava enfraquecendo. Isso pode ser um sinal de que o campo magnético do planeta está prestes a se inverter. Para entender melhor esse processo, precisamos descobrir como funciona o campo do núcleo. Digamos que temos um ímã que atravessa o centro do nosso planeta e tem um polo norte e um polo sul. Esse ímã é incrivelmente forte, representando cerca de 75% da intensidade do campo magnético do nosso planeta na superfície. Nosso ímã não está só se movendo, como também está ficando mais fraco, cerca de 7% a cada século. É certo que essa barra não é a representação perfeita do campo do núcleo. É mais como correntes elétricas gerando o campo magnético da Terra. Ainda assim, esse modelo facilita a visualização do que está acontecendo com o nosso planeta atualmente.
O campo magnético do nosso planeta desempenha um papel importante na proteção contra a radiação perigosa e atividade geomagnética, que é o produto da interação entre o vento solar e a magnetosfera da Terra. O campo magnético da Terra também se move. Os cientistas vêm estudando e acompanhando o movimento dos polos magnéticos há centenas de anos. Os movimentos históricos desses polos indicam mudanças na geometria global do campo magnético de nosso planeta. E eles também podem indicar o início da reversão do campo. É assim que uma inversão entre os polos magnéticos norte e sul é às vezes chamada. Veja bem, se o polo magnético norte se mover um pouco, isso não é nada demais, mas uma inversão completa pode ter um impacto sério sobre o clima do nosso planeta, bem como sobre a tecnologia moderna. Felizmente, essas viradas não acontecem da noite para o dia. Todo o processo se estende por milhares de anos. Além disso, embora o polo magnético se enfraqueça durante uma inversão de polo, ele não desaparece completamente. Portanto, aqueles eventos assustadores do início do vídeo provavelmente não acontecerão conosco. A magnetosfera continuará protegendo o planeta dos raios cósmicos e das partículas solares carregadas, embora possa haver alguma quantidade de radiação particulada que chegará à superfície da Terra. Os campos magnéticos são gerados por cargas elétricas em movimento. Se algum material permite que essas cargas se movam facilmente nele, ele é chamado de condutor. O metal é um ótimo condutor e geralmente o usamos para transferir correntes elétricas de um lugar para outro. Nesse caso, a corrente elétrica são cargas negativas chamadas elétrons que se movem pelo metal. A corrente é o que gera um campo magnético. A Terra tem um núcleo de ferro líquido. Em outras palavras, há camadas e camadas de material condutor dentro do nosso planeta. Correntes de carga se movem constantemente pelo núcleo e o metal líquido também se move e circula por lá, gerando o campo magnético. Esse campo magnético, por sua vez, produz algo semelhante a uma bolha ao redor do planeta. Ela é chamada de magnetosfera e está localizada acima da parte mais alta da atmosfera. Essa camada protege e desvia a radiação de raios cósmicos de alta energia, que, caso contrário, seria extremamente perigosa para as pessoas e outras formas de vida na Terra. A magnetosfera também interage com a ionosfera, a camada da atmosfera do nosso planeta que contém muitos íons e elétrons livres e é capaz de refletir ondas de rádio. A interação entre essas duas camadas e os ventos solares magnetizados é o que os cientistas chamam de clima espacial. Normalmente, o vento solar é suave e não há clima espacial algum. Mas, às vezes, o Sol começa a lançar nuvens magnetizadas gigantescas de gás que podem acelerar a velocidades incríveis. Elas são chamadas de ejeções de massa coronal, EMCs. Elas são ejetadas do Sol ao longo de várias horas. As EMCs geralmente se parecem com cordas gigantes retorcidas e podem ocorrer espontaneamente. Sua frequência varia de acordo com o ciclo solar de 11 anos. Por exemplo, em um mínimo solar, é possível observar uma ejeção por dia. E quando o Sol está em sua fase mais ativa, pode haver 13 EMCs por dia. As ejeções de massa coronal interrompem o fluxo calmo do vento solar e causam sérios distúrbios que podem danificar coisas tanto no espaço próximo à Terra, como satélites, quanto na superfície do planeta. Se as ejeções de massa coronal chegam à Terra, sua interação com a magnetosfera gera tempestades geomagnéticas. Essas tempestades podem desencadear auroras, que ocorrem quando um fluxo de partículas energizadas atinge a atmosfera e se ilumina. E há também as erupções solares, que se desenvolvem mais rapidamente e com muito mais energia do que as ejeções de massa coronal. As explosões solares geralmente ocorrem logo após as ejeções de massa coronal. As erupções vulcânicas mais poderosas são insignificantes em comparação com as erupções solares, que liberam 10 milhões de vezes mais energia. Em poucos minutos, uma explosão solar pode liberar bilhões de toneladas de partículas carregadas. As explosões solares também são incrivelmente quentes, com temperaturas que atingem vários milhões de graus. Os astrônomos acreditam que essas explosões de radiação solar ocorrem quando o campo magnético do Sol é distorcido em algumas regiões. Em um momento, toda a energia reprimida é liberada. A estrela emite luz e partículas, principalmente elétrons e prótons. A maioria das erupções solares dura minutos, mas algumas continuam por horas. Uma tempestade solar poderosa pode causar um apagão global devastador na Terra. Se não fosse pela magnetosfera da Terra, os efeitos da atividade do Sol seriam muito mais devastadores.
Felizmente, a magnetosfera desvia a maior parte do material solar que vem da nossa estrela em direção ao nosso planeta a uma velocidade de mais de 1 milhão de milhas por hora. Mesmo assim, durante eventos climáticos espaciais, há muita radiação perigosa perto da Terra. Ela pode prejudicar os astronautas e as espaçonaves. Além disso, o clima espacial pode danificar grandes sistemas condutores, como oleodutos e redes de energia, sobrecarregando as correntes que circulam dentro deles. Os cientistas mapeiam e rastreiam regularmente a orientação e a forma gerais do campo magnético do nosso planeta. Para fazer isso, eles usam medições locais da orientação e da magnitude do campo. É por isso que eles puderam concluir que a localização do Polo Magnético Norte se moveu por quase 600 quilômetros desde que as primeiras medições foram feitas em 1831. O campo magnético do nosso planeta se inverte em uma escala de tempo que varia de 100 mil a 1 milhão de anos. É possível saber com que frequência isso acontece observando as rochas vulcânicas no fundo do oceano. Elas capturam a orientação e a força do campo magnético da Terra no momento de sua criação. Portanto, a datação dessas rochas nos dá uma boa ideia de como o campo magnético do nosso planeta evoluiu ao longo do tempo. Do ponto de vista geológico, as reversões de campo acontecem muito rapidamente, mas do ponto de vista humano, elas são extremamente lentas. Uma reversão completa normalmente leva alguns milhares de anos, mas durante esse tempo, a orientação da magnetosfera pode mudar, expondo mais a Terra à radiação cósmica. Esses eventos tendem a alterar a concentração de ozônio na atmosfera. De qualquer forma, os cientistas não podem dizer com certeza quando ocorrerá a próxima inversão de campo, mas eles continuam mapeando e rastreando o movimento do norte magnético do nosso planeta. A propósito, a Terra não é o único planeta com um campo magnético. Os gigantes gasosos como Júpiter também têm uma camada condutora de hidrogênio metálico que gera seus campos magnéticos. O campo magnético interno de Júpiter impede que o vento solar interaja diretamente com a atmosfera do planeta. Se um dos muitos cenários apocalípticos se tornar realidade e a humanidade for completamente exterminada, uma caixa preta informará quem vier depois de nós sobre o que levou a esse dia assustador. A caixa forte de 10 metros de comprimento em uma parte remota do oeste da Tasmânia deve documentar todos os erros cometidos pela humanidade que levaram a um apocalipse. Os artistas, arquitetos e pesquisadores por trás da Caixa Preta da Terra esperam que a instalação artística feita de aço reforçado grosso resista ao fogo, à água e a quaisquer outros desastres naturais, exceto provavelmente pela destruição total do planeta. Assim como a caixa preta que você encontra nos aviões, essa cápsula do tempo deve ajudar a próxima civilização a fazer melhor e evitar o provável destino triste e trágico da nossa humanidade. O projeto é totalmente não comercial e tem uma mensagem importante. A caixa estará cheia de unidades de armazenamento e terá acesso à internet. Os painéis solares no telhado a alimentarão e as baterias cuidarão do armazenamento de energia de reserva. Sempre que o sol não estiver brilhando, a caixa preta estará se atualizando com novos dados científicos. Um algoritmo especial a classificará para salvar somente as informações relevantes para o projeto. Serão medições das temperaturas da terra e do mar, acidificação dos oceanos, extinção de espécies, mudanças no uso da terra, bem como dados sobre a população humana e o consumo de energia. O segundo tipo de dados para a caixa serão manchetes de jornais, publicações em mídias sociais e notícias dos principais eventos globais com foco no meio ambiente. Os criadores da caixa decidirão codificar e armazenar dados para ela em vários formatos, incluindo código binário. As instruções sobre como recuperar todo esse conhecimento inestimável seriam gravadas na parte externa da caixa. Alguns dos grandes cérebros envolvidos no projeto temem que isso possa inspirar alguns bandidos curiosos a abrir a caixa muito antes da hora de fazê-lo. O disco rígido movido à energia solar terá espaço suficiente para coletar dados durante 50 anos. De qualquer forma, mesmo os modelos científicos mais pessimistas não preveem o fim do mundo tão cedo. Pode até levar séculos antes que o pior aconteça. A ideia de uma caixa preta que registraria tudo o que aconteceu antes de um acidente na aviação nasceu em meados do século XX. Naquela época, o primeiro avião a jato do mundo, o de Havilland Comet, caiu 7 vezes em 2 anos, tirando a vida de 110 pessoas. O Departamento de Aviação Civil da Austrália queria descobrir a possível causa de todos esses acidentes.
Um desses especialistas era o Dr. David Warren, um químico especializado em combustíveis para a aviação. Ele percebeu que simplesmente não havia dados suficientes para chegar a qualquer conclusão. Não havia ninguém para dizer o que realmente havia acontecido antes do acidente. Ele se lembrou de ter visto um ditafone que gravava o som em um fio de aço em uma feira comercial. Logo, o Dr. Warren escreveu um memorando para seu gerente oferecendo-se para projetar um gravador de voz para acompanhar o que estava acontecendo na cabine de comando. Ele também registraria os dados do voo e seria armazenado em um container à prova de colisões. Naquela época, voar não era algo muito popular na Austrália, por isso o gerente não gostou da ideia. O Dr. Warren começou então a trabalhar em um protótipo em sua própria garagem. Ele mostrou o dispositivo pronto para o secretário do Conselho Britânico de Registro Aéreo quando estava na Austrália. Ele adorou a ideia e mais tarde o Dr. Warren conseguiu uma equipe inteira para ajudá-lo a desenvolver um protótipo de pré-produção. Na verdade, a maneira correta de chamar sua invenção não é caixa preta, mas sim Flight Data Recorder ou gravador de dados de voo. E ele é laranja, não preto. Provavelmente chamamos de caixa preta porque esses dispositivos ficam carbonizados após um acidente, ou talvez porque as primeiras caixas foram pintadas dessa cor para evitar reflexos, ou ainda porque esse é o nome geral que os cientistas usam para dispositivos com entrada e saída de dados com funcionamento interno complexo. Bem, o gravador de dados de voo consiste em duas partes, o gravador de dados e o gravador de voz do cockpit. Historicamente, eles eram duas caixas, mas agora são 2 cilindros. O gravador de dados mantém o controle de dados importantes do voo, como o escapamento do motor, temperatura, fluxo de combustível, velocidade da aeronave, altitude e razão de descida. A segunda parte registra o som na cabine de comando para analisar a comunicação com o controle de tráfego aéreo em caso de acidente. O dispositivo só registra dados por até 2 horas e em seguida substitui os sons anteriores. Às vezes, as duas partes são combinadas e então parecem uma caixa. Os dispositivos gravam dados e vozes da cabine de comando, mas na verdade estão localizados na extremidade traseira da aeronave, onde a estrutura do avião os protegerá melhor em caso de acidente. A caixa preta tem um sinalizador de localização que é ativado quando a água entra em contato com ela. Ele emitirá um pulso durante 30 dias. As equipes de busca usam a cor laranja brilhante do gravador como um sinalizador visual. Às vezes leva muito tempo para encontrar a caixa, e em alguns casos ela nunca é encontrada. Muito antes de o primeiro avião ser inventado, havia uma caixa preta original de significado planetário, a antiga biblioteca de Alexandria. Nos tempos antigos, pessoas em lugares como Egito, Mesopotâmia e Grécia não eram estranhas às bibliotecas e arquivos. Mas essas primeiras instituições tinham mais a ver com a preservação das tradições e do patrimônio locais. Todo o conceito de uma biblioteca universal só se tornou realidade quando os gregos começaram a pensar grande. Eles ficaram tão impressionados com o que seus vizinhos no Egito estavam fazendo que organizaram expedições para adquirir conhecimento. Alexandre o Grande, rei da Macedônia, vendo essa fome de conhecimento, exigiu que seus companheiros, generais e estudiosos relatassem a ele em detalhes as regiões que antes não eram mapeadas e não eram cartografadas. Isso ajudou a coletar muitas informações sobre geografia e contribuiu para a criação de uma grande biblioteca. A maioria das informações que ela possuía estava escrita em grego. Ela tinha os livros de Aristóteles como parte de todo o corpus da literatura grega. Algumas fontes dizem que na busca por novos livros, os fundadores da biblioteca paravam todos os navios que chegavam ao porto de Alexandria. Se encontrassem livros, os levavam para a biblioteca. Se decidissem que o livro era valioso, faziam uma cópia rápida e o devolviam ao proprietário com alguma compensação, deixando o original na biblioteca. Outra história nos conta que Ptolomeu III, neto do fundador da biblioteca, ofereceu aos governadores de Atenas uma grande indenização para que copiassem os textos originais dos maiores poetas. Ele então ficava com os originais e lhes enviava cópias. Quando o Império Romano chegou, eles queimaram todo esse conhecimento sem pensar que isso poderia levar ao seu próprio colapso. Não havia uma maneira fácil de espalhar informações pelo mundo, então uma única fonte tinha a maior parte do conhecimento que a humanidade havia acumulado até então. As grandes mentes daquela época não apenas a encheram de conhecimento, mas também fizeram conexões importantes, tentando fazer o melhor uso dessas informações. Se a Biblioteca de Alexandria não tivesse sido queimada, poderíamos ter obtido um conhecimento inestimável sobre aqueles que viveram antes da era atual.
Alguns cientistas acreditam que o Big Data poderia ter salvado os vikings que se estabeleceram na Groenlândia há muitos séculos. Ele também poderia ter ajudado a civilização da Ilha de Páscoa a identificar e resolver problemas causados pela atividade vulcânica, latitude e padrões de chuva e restaurar a fertilidade do solo. Dizem que uma pessoa comum que vive hoje em dia é exposta a tantos dados em um dia quanto uma pessoa do século XV aprenderia em toda a sua vida. E há uma teoria de que todos os rolos de papiro de toda a Biblioteca de Alexandria provavelmente caberiam em um pendrive comum que você carrega no bolso. Há tantos Big Data gerados todos os dias que isso pode nos fazer mais mal do que bem, devido a uma enorme sobrecarga de informações. Estamos nos movendo em direção a uma civilização global. Portanto, se todo esse conhecimento desaparecesse, perderíamos não o Império, mas o mundo inteiro. Senhoras e senhores, aqui é o capitão falando. Estaremos prontos para decolar em 3, 2, 1. Viver em uma nave espacial parece um tema de filme de ficção científica, mas gradualmente se transforma em um plano para o sonho de um futuro distante. Vamos imaginar como seria. Sem mais delongas, começarei com a luz. Na Terra, graças à atmosfera, o céu dispersa a luz do Sol, portanto recebemos luz em diferentes direções. Depois, as sombras, contraste e luz ambiente. Em uma espaçonave, no entanto, não há céu para criar essa luz ambiente fria. Quando você está em uma espaçonave dentro de um sistema solar, um lado da nave pode ser iluminado pelo Sol ou por outra estrela, e um lado pode ficar na sombra. Você pode pensar nisso como a lua crescente. Se a sua espaçonave conseguir ir para longe de qualquer sistema solar, você poderá dizer adeus ao lado brilhante da nave. Você estará muito longe de todas as estrelas, portanto a nave voará na escuridão profunda. Mas não se preocupe, a tecnologia avançada provavelmente encontrará uma maneira de imitar a luz do Sol. Talvez os projetistas coloquem painéis de luz LED semelhantes a janelas, e os habitantes da nave não perceberão a diferença. E quanto às pessoas? Um estudo revelou que uma tripulação de 160 pessoas poderia criar uma população viável por 200 anos. Aqui, o importante é selecionar os membros da tripulação em um grande conjunto de genes. Nenhum dos dois passageiros deve ser mais próximo do que primos de 6º ou 7º grau. Essa é uma projeção atual. Quem sabe, talvez centenas de anos depois, países inteiros viverão em uma nave espacial. Seu país vizinho no mundo será seu vizinho no espaço. Isso me lembra a cena de Thor Ragnarok, quando os Asgardianos que sobreviveram a Hela escaparam com a nave do Grão-Mestre. Eles vieram para a Terra para se estabelecer. Talvez nós fôssemos para a Próxima Centauri B. É um exoplaneta, que é o termo usado para definir planetas além do nosso sistema solar. Próxima B está em outro sistema estelar, e alguns cientistas acreditam que ele tem potencial, entendendo que existe a possibilidade de haver água líquida na superfície de um planeta. Isso é importante porque esse planeta é o nosso exoplaneta vizinho mais próximo. Sim, o mais próximo, mas ele está a quase 25 trilhões de quilômetros de distância. Para entender melhor essa proximidade, vou fazer uma comparação. Atualmente, uma de nossas naves espaciais mais rápidas, chamada New Horizons, atinge uma velocidade impressionante de mais de 57.936 km por hora. Mas, mesmo com essa velocidade, levaria milhares de anos para chegar à Próxima B. Esperemos que até lá descubramos como distorcer a equação espaço-tempo. Se eu for realista, a primeira opção é mais provável. Vamos supor que façamos uma viagem com nossas naves espaciais mais rápidas. Essa ainda seria uma viagem de algumas centenas de anos. Isso leva a outro problema menor: o tempo de vida dos seres humanos. A tripulação não conseguirá chegar ao final da viagem. Aqui, navios de gerações brilham como uma solução. Uma comunidade de adultos entra na nave. Em seguida, seus filhos e os filhos deles. Você sabe, até que a humanidade finalmente chegue ao novo planeta. Há duas outras alternativas. Se os pesquisadores, de alguma forma, criassem uma maneira de fazer as pessoas viverem por séculos, não precisaríamos de naves de geração. Da mesma forma, poderia haver um sistema para congelar as pessoas. Serão necessárias 20 mil pessoas para iniciar uma população saudável em um novo planeta. Por enquanto, quero ficar com o primeiro cenário. Veja como seria viver em uma nave espacial de geração. O namoro não seria tão romântico como é na Terra. Provavelmente haverá um geneticista que regulará a reprodução. A liberdade de escolha, em geral, seria reduzida. As regras serão rígidas. Em cada geração, deve haver certas tarefas a gerenciar. Alguém deve ser médico e outra pessoa deve ser encanador.
As novas gerações podem passar por um teste de planejamento de carreira. Todos receberiam ocupações com base em seus méritos, aptidões, paixões e empregos disponíveis. Isso me lembra Snowpiercer, mas, com sorte, as coisas aconteceriam de forma humana e melhor nessa versão. As pessoas precisariam de toda a água possível. Até lá, talvez não dependêssemos do plástico. Além disso, a reciclagem pode estar em outro nível. Ainda assim, precisaremos de água. Um ser humano saudável precisa de quase 300 galões de água por ano. Não é como se desse para dar uma paradinha em um planeta por aí e reabastecer as reservas de água. Então, como os residentes da nave espacial podem resolver esse problema? Já existem sistemas para reciclar os resíduos de alguns astronautas e transformá-los em água pura. O próximo problema é a enfermaria. Uma nave espacial pode não ter quase nenhuma bactéria ou micróbio. As pessoas precisam deles para ter um sistema imunológico mais forte. Se ficarem muito isoladas e aterrissarem em um planeta, elas podem ter dificuldade para lidar com as possíveis condições do local. A blindagem também é importante. O espaço profundo é um lugar radioativo. Nosso planeta tem um campo magnético que nos protege das ondas que fritam o DNA. Ao ar livre, a espaçonave precisará de um escudo forte. Talvez consigamos criar algum tipo de campo de força. A NASA está trabalhando em sistemas para cultivar plantas no espaço. Provavelmente veremos sessões especiais dedicadas à agricultura e à pecuária. Também acho que esse tipo de nave poderia transportar amostras de flora e fauna. Quem sabe, talvez haja parques específicos e diferentes mini-ecossistemas. Isso seria ótimo para a sanidade das pessoas na nave. Quero dizer, é ótimo manter a existência da raça humana. Mas crises existenciais podem atrapalhar os passageiros. Eles podem comer seus sanduíches espaciais no parque e relaxar um pouco com o som dos pássaros cantando. E não estamos falando apenas de um jardim. Os passageiros mais jovens talvez precisem de um playground e de uma escola. Bem, nesse caso, cabines para receber educação. Eles provavelmente terão um currículo totalmente novo, como se manter vivo em um planeta estrangeiro. Quando tivermos essa nave, a IA e os robôs de alta tecnologia provavelmente serão mais populares do que nunca. Pode haver robôs que se autopropaguem. Podemos enviar esses robôs primeiro para o nosso planeta potencialmente novo e depois ver como eles se saem. Podemos até enviar equipes de robôs para vários mundos e ver qual deles tem um habitat melhor. Eu admito, as naves de geração parecem uma ideia derivada dos sucessos de bilheteria de Hollywood, mas há uma iniciativa chamada Projeto Nave Estelar de 100 anos. Mark G. Mills, o fundador da Tau Zero Foundation, é um dos participantes envolvidos nesse projeto. Eles projetaram uma sonda chamada The Icarus. Ela tem a capacidade teórica de acelerar até a 1/10 ou 1/5 da velocidade da luz. Embora o projeto atual da Icarus não seja particularmente elegante, lembrando um gigante do tamanho de um arranha-céu composto principalmente de fileiras e grupos de tanques de combustível esféricos, Mills explica que não se trata de uma representação definitiva da aparência de uma nave interestelar, mas sim do projeto que faz mais sentido construir inicialmente. Quando se trata de projetar naves estelares para seres humanos, a gravidade é uma consideração fundamental para evitar a erosão da densidade óssea e muscular. A solução é criar gravidade com uma cabine giratória ou centrífuga, mas ela deve ser grande o suficiente para simular consistentemente a gravidade da Terra para evitar desorientação e outros problemas de saúde. Existe um plano de chegada? Supondo que vamos pousar em Europa ou Próxima B, a tripulação e os passageiros precisam estar preparados para diferentes cenários. Deve haver equipamentos para escanear o território, ou até mesmo dispositivos de autodefesa para se protegerem de formas de vida potencialmente hostis. Quando chegarem, eles também precisarão de ferramentas para construir suas novas casas. Talvez eles iniciem uma espécie de tecnologia avançada para viajar por outros planetas. Oi, mamãe! Eu trouxe uma pedra da superfície de Marte de presente para você. Poderá haver novas ocupações e um guia de viagens espaciais ao vivo. E talvez precisemos de algum tipo de documento, como um visto, para entrar em outros planetas habitáveis. A previsão de uma chuva de meteoritos. Portanto, fique em sua base nos próximos 2 anos, diz o apresentador. Ok, vou me acalmar aqui. Então, como você imaginaria uma nave capaz de transportar seres humanos de um sistema solar para outro? Ela teria algum tipo de asas ou se pareceria com um foguete? Conte-me mais sobre o projeto que está em sua mente.